dia, glória a Deus, amém, queridos? Bom dia a todos que estão chegando para ouvir a palavra do Senhor nessa manhã. É tão bom começar o nosso dia, né? Meditando, pensando nas verdades de Deus, preparando nosso coração para enfrentar essa vida, né? Para enfrentar a vida diária, a batalha diária, é preciso alimento espiritual para a gente ter esse subsídio divino dentro de nós e a gente conseguir vencer segundo a fé que Deus quer que a gente tenha. Queridos, eu tenho falado para vocês algo muito poderoso da palavra de Deus, que é a soberania mental, a soberania pessoal que Deus nos concede e a soberania territorial, né? Dentro do planeta Terra, nós temos uma esfera, uma jurisdição de autoridade, ok? Essa palavra é muito importante, jurisdição, é uma palavra jurídica, se refere à legalidade. Legalidade. Deus não trabalha sem legalidade. Deus trabalha com leis e Ele respeita as leis. Deus não desrespeita as suas próprias leis. Então é importante aprender que Deus realiza coisas conosco dentro de uma jurisdição, dentro de uma legalidade que Ele estabelece. Eu tenho falado isso em alguns vídeos, alguns áudios, né, que eu tenho feito para vocês, e as pessoas têm me correspondido e falam: poxa, que legal, pastor, esse ensino tem trazido para mim uma nova diretriz, um novo horizonte, né, de entendimento das coisas de Deus, tem trazido para mim um novo horizonte a respeito da minha responsabilidade, da responsabilidade que eu tenho a respeito da minha própria vida espiritual, da responsabilidade que eu tenho para fazer com que as coisas de Deus funcionem dentro de mim, funcionem ao redor de mim. Eu tenho aprendido isso. Eu achava que eu não tinha um papel nessa coisa toda. Eu achava que tudo estava na mão de Deus. Eu não era um ator nessa peça toda. Só Deus era o ator principal e eu era apenas uma mera figura, um mero coadjuvante. Não, a palavra de Deus diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança para que nós tenhamos domínio, né? Se você for ler o texto original lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, você vai ver que Deus deu domínio ao homem, né? Eu vou ler para vocês esse versículo, é um versículo curto, Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus criou o homem, ele disse assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. Preste atenção. Tenha ele quem? O ser humano. Tenha ele domínio sobre toda a terra, sobre todo o planeta. Essa é a jurisdição que Deus colocou a gente. Assim como Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele nos fez soberano sobre uma jurisdição específica, sobre nós mesmos e sobre toda a terra. E ontem eu estava falando para vocês, não, anteontem, né? Eu falei sobre uma analogia sobre a casa alugada, né? E o poder que Deus deu ao inquilino que somos nós. A casa alugada é o planeta Terra, né? É uma jurisdição que Deus outorgou a nós e Ele respeita essa jurisdição, certo? Ele não altera até quando Ele colocar o final sobre todas as coisas. Aí sim Ele vai entrar em cena e vai colocar essa casa em ordem, ok? Mas por enquanto a casa está alugada, ela está debaixo de um domínio. E o grande problema é que o inquilino da casa caiu em pecado, né? O homem caiu em pecado, foi destituído da glória de Deus em Adão.
E aí a casa ficou muito bagunçada. É por isso que você vê que hoje em dia existe tanta injustiça, tanta maldade, tantos assassinatos, tantas drogas, tanta prostituição, tantos vícios, enfim. É porque a casa que foi entregue a nós, né, o ser humano passou por uma jurisdição diabólica, satânica, através do pecado, ele se submeteu ao diabo, né? Só que Jesus veio, a palavra de Deus diz que já havia um plano divino de resgate do ser humano. E Jesus foi o homem que obedeceu perfeitamente a Deus, ao contrário de Adão. Jesus foi o único homem que conseguiu obedecer a Deus em todos os aspectos e ainda conseguiu se oferecer a Deus como sacrifício eterno por todos nós. Foi essa maneira que Deus achou e encontrou de nos tirar dessa bagunça. Então, todo mundo que vem para a jurisdição de Cristo recebe uma nova natureza dele. Sai debaixo daquela natureza perdida de Adão e recebe uma nova natureza em Cristo. Amém? Isso é importante saber. Por quê? Porque todos os descendentes de Adão são espiritualmente perdidos e pecadores. Mas todos os descendentes de Jesus, que nascem do Espírito, passam a ser novas criaturas e passam a ser justos e não mais pecadores. Aleluia! Amém? Você está em Adão ou você está em Cristo? Isso é uma pergunta muito importante. Todos os que ainda estão em Adão são pecadores. Todos os que estão em Cristo são justos, justificados. Isso é muito importante. Existe um grande poder nessa frase, eu sou, na Bíblia. Eu sou. Todos os que estão em Adão, eles dizem assim, eu sou pecador. Todas as pessoas que falam, eu sou pecador, eu sou viciado, eu sou fraco, eu sou. Veja como o poder disso é grande. A identificação mental com aquilo que você diz que é muito importante. Mas todos os que estão em Cristo começam a ter uma nova linguagem. Uma linguagem que é da fé e do Espírito. Portanto, os que estão em Jesus, conhecendo a verdade da palavra de Deus, eles começam a dizer de si mesmos o seguinte, eu sou uma nova criatura. Eu já não sou mais filho de Adão, eu sou filho de Deus. Eu sou justo porque sou justificado por Jesus. Eu não sou mais pecador. Eu não sou mais perdido. Eu sou salvo. Amém? Existe uma outra linguagem. Amém? E hoje eu quero falar para vocês uma continuação sobre esse tema que eu estava falando nos 2 áudios anteriores, sobre o poder que existe, que Deus concedeu a nós, sobre essa soberania pessoal que Ele nos concedeu. É uma soberania pessoal e uma soberania sobre a terra, ok? Nós temos essas 2 soberanias que nós precisamos aprender, porque senão nós seremos completamente levados em redor pela força das circunstâncias, pela força do inimigo, ok? Hoje eu quero falar com vocês o tema é o seguinte, não limite Deus. Não limite Deus. Porque você pode pensar assim, que Deus, ele pode fazer tudo na terra que ele quiser. Tudo que ele quiser, só porque ele tem poder. Entende o que eu quero dizer? Existe uma teologia que diz assim, Deus é soberano. Portanto, ele faz o que ele quiser na terra, ele não pede permissão para ninguém, ele é Deus. E isso parece muito legal e bonito porque engrandece a soberania divina, mas se esquece de que Deus, na sua soberania, concedeu a nós outros, os seres humanos, uma soberania sobre sobre uma outra jurisdição, que é a jurisdição terrena. Então, na verdade, Deus sempre será soberano sobre todas as coisas. Mas porque Ele nos outorgou uma soberania sobre a terra, Ele vai respeitar isso, porque isso veio dele, não veio de nós. Foi Ele que outorgou
a nossa soberania sobre nós mesmos e sobre o planeta Terra, ok? Se você não entender isso, você não vai entender um monte de coisa na sua vida, não vai entender as coisas que estão acontecendo aí no mundo, e não vai entender por que Deus não age em certas situações. Porque nós temos um papel preponderante sobre a Terra. Deus não age na Terra sem o acordo com o humano. Deus precisa de você na Terra. Deus precisa da tua oração. Deus precisa da tua fé na Terra. Ok? Tem um salmo, né? Tem um salmo 78, versículo 41. O salmista falou uma coisa interessante que eu quero que você leia. Salmo 78, versículo 41. O salmista está dizendo do povo de Israel, né, que foi liberto do Egito e passou pelo deserto inteiro. E naquela trajetória, naquela peregrinação do deserto, o povo de Israel muitas vezes murmurou contra Deus, reclamou, foi incrédulo, Deus fazendo milagres extraordinários e eles tendo aquela incredulidade no coração, eles murmuravam. Então, o salmista está dando um retrato disso aqui. Eu quero que você preste atenção numa frase que ele vai dizer aqui. Ele diz assim: voltaram atrás, Salmo 78, verso 41. Voltaram atrás e tentaram a Deus e limitaram o Santo de Israel. Limitaram o Santo de Israel. Essa versão aqui está na Almeida Corrigida Fiel. Ela não está na Almeida Atualizada e nem na Almeida Corrigida. Entendeu? Se você for olhar na sua Bíblia, talvez esteja assim: tentaram o Santo de Israel ou entristeceram o Santo de Israel. Mas essa versão aqui, ela está de acordo com a King James americana, e ela é uma tradução que eu acredito que é mais fiel ao texto original. Ou seja, os israelitas, limitaram a Deus. Limitaram aquilo que Deus queria fazer. E eu quero chamar atenção para isso, porque nós podemos limitar Deus através de muitas coisas. Como Deus precisa de nós para que Ele manifeste o seu poder por meio de nós, nós podemos limitar a Deus nesse sentido. Ok? Deixa eu explicar uma coisa para você. Nós não podemos limitar Deus nele mesmo, porque ele é ilimitado. Ele jamais será limitado em seu poder, né? Deus não é limitável nele, na pessoa dele. Mas quando se trata de uma jurisdição concedida a nós, nós podemos limitar a Deus em nós, ou podemos limitar a Deus para nós. Tudo bem? Quero que você pegue isso. Por que Deus não faz tudo? Ele tem todo o poder. Por que Ele não faz o que Ele quer na terra? É porque Ele tem todo o poder, mas Ele não tem a autoridade da nossa jurisdição. E você vai dizer assim para mim: pastor, isso parece estranho. Como é que Deus não tem autoridade sobre a terra? É porque Ele passou essa autoridade para quem? Para o homem. Ok? Então, o que Deus está trabalhando comigo e com você é um conceito poderosíssimo de autoridade e de domínio. Autoridade e domínio. Se você entender isso, você vai ter muita vitória, porque isso vai ajudar você a cooperar melhor com Deus. Tudo bem? Por que Deus não faz tudo na terra? Porque Ele precisa que você utilize a autoridade que Ele te concedeu. Ou seja, você tem autoridade sobre o planeta Terra. Lembra que eu falei ontem que Deus não invade a tua casa meia-noite, como se fosse o dono da casa, abrindo a tua porta? Hoje eu vou dormir aqui, a casa é minha. Não, Ele alugou essa casa, né? Essa casa está debaixo de uma nova jurisdição, de uma jurisdição que Ele concedeu a nós. Então Ele precisa respeitar isso para que Ele seja justo, ok? Para que Ele ande de acordo com a legalidade. Tudo bem, irmãos? Tá sendo claro para você isso ou não? Porque é o seguinte, tem muita gente que se escandaliza
quando a gente diz assim, olha, Deus não tem autoridade sobre essa terra nesse sentido, né? É claro que a terra é dele, ele tem autoridade nesse sentido, que a terra é propriedade do Senhor. E ele também pode fazer muitas coisas na terra. Ele pode dirigir pessoas, ele pode, né? Ele pode estabelecer reis, tirar reis e tal. Tudo isso aí está escrito na Bíblia. Mas a grande maioria de coisas que precisam ser feitas por meio dos homens, ele agora tem que trabalhar em harmonia com a nossa atitude, com a nossa ação, com a nossa fé, com a nossa entrega, com a nossa rendição a Ele. Tudo bem? Então, nesse sentido, os israelitas limitaram muito a Deus. Ok? Por exemplo, a vontade de Deus era trazer Israel do Egito, atravessar o deserto, e essa trajetória, diz os especialistas, durava 11 dias para eles saírem do Egito e chegarem até Canaã. Mas a desobediência deles fez com que eles levassem 40 anos. 40 anos peregrinando no deserto, porque eles limitaram a Deus naquilo que Deus queria fazer. Tudo bem? Tem um outro texto, né? De Deuteronômio, capítulo 7, versículo 17. Deus falou assim para o povo de Israel através de Moisés: se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, ponto e vírgula, como as poderei lançar fora? Aqui é mais um texto importante para você ver como que Deus pode ser limitado nesse sentido aqui também. Porque ele foi limitado, né, nesse sentido. Por quê? Porque ele disse assim, se você disser no teu coração que as nações ao redor, que você precisa desapossar, você precisa expulsar essas grandes nações. Israel era um povinho pequeno. Preste atenção porque isso é importante. Israel era um povo pequeno e não tinha um arsenal de armas grande. Mas as nações que estavam ocupando o território eram nações poderosas e numerosas. Ok? Pegou isso aí? Então o que Deus fala? Deus fala assim, se você disser no seu coração, estas nações são mais numerosas do que eu. Aí Deus diz, como que eu poderei lançar fora? Como que eu poderei expulsá-las com vocês? Vocês estarão me limitando. Vocês estão entendendo o que ele quis dizer? Se você disser no seu coração, essas nações são mais poderosas que eu, vocês já estão limitando a mim, Deus, em vocês. Eu não poderei lançá-las fora. Isso é muito poderoso, irmãos. Ou seja, preste atenção nisso. Se você disser no seu coração, esse problema é grande demais para mim, você já limitou Deus. Porque você magnificou o problema no seu coração acima de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? É por isso que o poder de Deus fica limitado em você quando você faz isso. Se você disser no seu coração, esta coisa que está diante de mim para eu resolver, é uma coisa que eu não consigo, é uma coisa que eu não tenho poder, eu não tenho condições de mexer nisso. Adivinha o quê? Você não vai ter condições mesmo. Essa coisa não será mexida. Essa coisa não será resolvida. Mas se você disser que no seu coração, se você usar a sua jurisdição e a sua autoridade disser assim, preste atenção, este problema é grande demais para mim, porém, aquele que habita em mim me deu autoridade para vencer todas as coisas pelo seu poder. Aí você está entrando em acordo com Deus e falando, vem aqui Deus, entra na minha jurisdição comigo e pelo teu poder essa coisa grande será removida. Este grande problema será resolvido. Porque não estou agindo sozinho. Eu estou te chamando, te invocando para a minha jurisdição. Eu estou clamando a ti
para minha jurisdição. Você está entendendo como que oração deve funcionar? Oração é você trazer Deus para a tua legalidade, para o teu território, para a tua jurisdição, para aquilo que você tem que lidar. Se você entender isso, a tua oração começa a ganhar uma nova dimensão de poder, de vitória. Tudo bem até aí? Eu quero ir para um outro texto, mostrar que Deus também fica impedido quando nós somos negativos, quando nós somos incrédulos. O que é incredulidade? Incredulidade é o contrário da fé. É o contrário da fé. Okay? Fé é a capacidade de trazer Deus para as nossas situações diárias. Incredulidade é a impossibilidade de trazer Deus por meio da nossa mentalidade que não aceita, que não recebe a verdade divina. Então, por exemplo, a palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 13, versículo 54, diz assim: chegando Jesus à sua terra, qual terra? A terra de Nazaré, tá? Ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e dizia assim: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não, não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se em Jesus. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles, diz o texto. Por que Jesus não realizou muitos milagres na cidade de Nazaré? É porque ele não tinha poder? Ele não tinha recebido o poder de Deus? Não. O mesmo poder que ele tinha para realizar milagres em outras partes, ele tinha para realizar em Nazaré. Mas ele ficou impossibilitado de realizar milagres em Nazaré, não por causa dele, mas por causa da incredulidade daquelas pessoas que estavam ao redor dele. Então, o que significa isso? Que a tua incredulidade limita o poder de Deus. Quando você diz assim, eu não consigo acreditar nisso, adivinha o quê? Você já limitou Deus. Eu não acredito. Não acredito? Então você vai colher o resultado dessa frase. Eu não acredito. Você está entendendo? Você tem um poder tão grande na sua soberania que você limita o poder de Deus. Ele não pode. Não é que ele não tem poder. Ele fica impossibilitado de agir no meio de uma mente negativa, reclamadora, murmuradora, reclamadora. Pensa bem nisso. Olha o ambiente de uma casa onde todo mundo reclama, todo mundo se xinga, todo mundo se odeia. Deus fica impossibilitado de trabalhar nesse tipo de ambiente, nesse tipo de corações, nesse tipo de alma. Não existe espaço para a glória de Deus vazar, porque tudo é fluxo no mundo espiritual. A correnteza de Deus não consegue passar no meio dessa soberania pessoal de reclamações, de negativismo, de incredulidade. A pessoa levanta de manhã, já levanta com raiva, já levanta de mau humor, já levanta sem perspectiva de esperança. Deus não consegue passar no meio disso. Então a pessoa precisa aprender os caminhos da mudança interior. Amém? Se você quiser muito de Deus na sua vida, você precisa mudar muito a você mesmo.
Porque conforme você começa a se render a Cristo e fala, Deus, me perdoa, purifica o meu coração, minha mente. Eu quero começar esse dia pelo poder do teu Espírito, não por essa carnalidade que habita na minha alma. Aí você começa a dar lugar a Deus. Porque se você não der lugar a Deus, automaticamente você vai estar dando lugar ao inimigo na sua soberania. Muito importante isso que eu estou falando. Ou nós damos lugar ao Senhor, ou nós estamos dando lugar ao inimigo na nossa alma e no nosso coração. Você não é neutro. Você não consegue uma neutralidade nisso. Ou você usa a sua jurisdição, a sua mentalidade, o seu coração, a sua decisão para estar debaixo do domínio de Cristo, ou automaticamente você está dando lugar à carne, ao pecado e a Satanás. Poxa, isso é muito forte. É verdade? Então, sabendo disso, a gente tem que aprender a cooperar com Deus de maneira correta. Aprender a cooperar com Deus para que as nossas orações sejam verdadeiramente eficazes na terra. Nós não podemos limitar a Deus na nossa mentalidade, né? Como é que você acorda de manhã? Eu falo para todo mundo, gente, a vida espiritual, ela começa quando você põe o pé para fora da cama, todo dia. Ela não vai começar meio-dia. Levantou da cama, a tua palavra já tem que ser espiritual. Coloca o pé para fora da cama, levantou, ficou de pé, levante as suas mãos para Deus, fala: Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez uma árvore de justiça, o Senhor me fez justo em Cristo. O Senhor me plantou nele eternamente, não tem nada que o diabo possa fazer hoje para me arrancar dessa glória. Eu sou uma nova criatura e eu vou viver esse dia em plena vitória e justiça de Deus. Pronto, pode escovar os dentes, tomar um banho na presença de Deus. Você quer acordar assim. Você não pode acordar velho homem. Você não pode acordar com a cabeça de velha criatura, de pecador, de separado de Deus, de fracassado, de miserável. Você tem que acordar com essa sensibilidade de justiça. Ok? É por isso que eu preciso explicar todos os dias para os irmãos que Jesus nos faz justos nele, em Jesus. Se ele me fez justo, eu tenho direito. Se eu não entendo que eu sou justo, eu não vou ter uma mentalidade de direitos, eu vou ter uma mentalidade de dívida. Eu estou em dívida. Eu estou endividado com Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Se você tem uma mentalidade de dívida, você não tem ousadia, né? A palavra de Deus diz que o justo é ousado como um leão, mas o ímpio é medroso e covarde. Ok? Então, para você ter ousadia na terra, você tem que ter entendimento de quem você é em Cristo. Você tem que entender que em Jesus você não é mais uma velha criatura, filho de Adão. Você agora é uma nova criatura, filho de Deus. Nenhum filho de Deus está em pecado e em injustiça. Porque o nosso espírito foi justificado eternamente. Nós temos poder no espírito. Nós podemos ser fracos nessa alma. A nossa cabeça pode ser meio confusa. As nossas emoções podem ficar esquisitas. Mas Deus não está tratando primariamente com essa coisa fraca. Deus está tratando com a glória que Ele plantou no espírito. O espírito foi regenerado. O nosso espírito está ressuscitado. Se você não tem essa visão, você ainda se enxerga fraco. Você ainda se enxerga dizendo, eu sou o pecador. Eu volto a dizer, existe um grande poder nessa frase, eu sou. Né? Quem você é? Eu sou pecador ou eu sou justo? Se você disser eu sou pecador, adivinha o que? Você ainda não se identificou com o que Jesus fez no teu espírito. E Deus vai respeitar o que você diz.
Deus respeita. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Todos os dias, Deus sempre vai te encontrar naquilo que você está acreditando e naquilo que você está dizendo. Deus nunca superará o nível que você estabelece para você. Se você diz assim, eu sou uma pessoa que nada dá certo para mim, adivinha o que? Deus vai respeitar esse negócio porque você está estabelecendo isso na terra. Nada dá certo. Não vai dar certo mesmo. Vai continuar dando tudo errado. Porque você está trazendo para você a sua própria realidade. Mas se você acordar de manhã e falar, Senhor, graças te dou, porque eu sou abençoado com a bênção de Abraão, é o que está escrito em Gálatas. Adivinha o que é? A bênção de Abraão, que é a bênção de Cristo, vai estar plenamente trabalhando em você. Você vai começar a ter resultados sobrenaturais, porque você está estabelecendo na terra as coisas do reino de Deus. Amém? O que você está estabelecendo na sua vida todo dia? Isso é muito importante. Eu estou ensinando você a pensar diferente, né? Você não pode ser um crente em Jesus Cristo com uma mentalidade de incrédulo. Tudo bem? Você não pode fazer isso. Por exemplo, se nós queremos ser cooperadores com Deus, a gente tem que aprender que nós somos justos e sem pecado, porque não existe um cooperador com Deus pecador, miserável. Ok? Você tem que se enxergar uma pessoa nova em Cristo, perdoado de todos os pecados, purificado pelo sangue de Jesus, completamente lavado pelo sangue de Jesus. Amém? Segundo lugar, ninguém pode exercer domínio sobre a terra sem ter domínio próprio, domínio interior. É por isso que vocês têm que entender que ninguém avança no território terreno, na prosperidade terrena, sem ter a primeira prosperidade do interior. Lembra que outro dia eu falei num áudio, aí faz uns 2, 3 dias atrás, eu falei assim, ó, tem muitos de nós que precisam aprender a plantar essa prosperidade de Cristo dentro de nós, movendo pequenas coisas do exterior. Tem gente que é tão arraigada essa mentalidade de miséria que o exterior dela, o exterior imediato, é completamente desorganizado e bagunçado. Eu falei isso num áudio, acho que uns 2, 3 áudios atrás, né? Então, como é que eu começo a exercitar esse domínio? Eu preciso ter atitudes com Cristo. Falar, Senhor, de hoje em diante eu quero mudar a minha vida interior e a minha vida exterior, né? Numa só decisão. Eu preciso aprender a ser mais organizado, mais produtivo, mais próspero, mais frutífero, de dentro para fora. Então, à medida que eu começo a plantar a palavra de Deus dentro de mim, eu também começo a mexer o meu exterior. Começo a arrumar minha casa, eu começo a lavar o meu carro sujo, eu começo a ter atitudes de coragem e não de preguiça, porque a preguiça e a desorganização são ainda um retrato de um mundo interior maligno que habitou a minha alma, né? Então, tudo isso tem que ser analisado e falar, Deus, eu não aceito isso na minha vida. A minha vida tem que ser próspera e produtiva, ok? Então, ninguém consegue ter domínio sobre o exterior se não tiver domínio interior. A palavra de Deus diz no Salmo 16, versículo 32. Salmo 16, 32 diz assim: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito é melhor do que o que toma uma cidade inteira. Está vendo como que a Bíblia ela coloca a importância do interior
como mais importante do que aquele domínio exterior que todo mundo quer ter. Todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ser influente. E Deus fala assim: não, a coisa mais poderosa é você ter primeiro o domínio do teu interior. Entende? Por exemplo, se eu sou dominado por qualquer coisa, eu ainda não tenho o poder e a autoridade de Deus sobre mim. Bem? Então é importante pensar isso. Se você quer ser uma pessoa poderosa com Cristo, essas coisas do interior precisam começar a acontecer de verdade. Porque é isso que ele está falando nesse salmo aqui. Melhor é o longânimo do que o valente. Por quê? Por que o longânimo é mais poderoso do que o valente? Porque o valente, ele só age no nível da exterioridade das suas emoções. Eu vou dar um exemplo para vocês. Poucos dias atrás, eu estava dirigindo meu carro e entrei assim num plaza, né? Aqui nos Estados Unidos tem os plazas que a gente entra, tá cheio de lojas ali e tal, e a gente procura um lugar para estacionar. E tinha um sujeito que entrou na minha frente com o carro, entendeu? E ele começou a querer fazer graça comigo. Né? Ele começou a andar bem devagarzinho para me irritar. Sabe essas pessoas que têm o coração com essa atitude? Eu vou irritar esse sujeito. Aí ele começou a andar assim, 2 por hora. E eu com pressa. Eu precisava chegar num lugar ali com uma certa rapidez. E ele, devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Dentro de mim, eu comecei a falar com Cristo. Falei: Senhor, eu quero exercer nesse momento essa longanimidade de Cristo. Por que eu falo isso? Porque eu sei que Satanás, né, ele trabalha nas pessoas contra mim. Ok? Naquele momento, o inimigo estava querendo assim: vou te encher o saco, eu vou te irritar. Entendeu? Aí eu peguei e comecei a andar bem devagarzinho atrás dele. E ele foi indo devagarzinho, devagarzinho. E eu devagarzinho, devagarzinho. Ele estava esperando que eu buzinasse, que eu me irritasse, que eu gritasse: sai da frente, seu estúpido! Ele estava esperando isso, porque isso ia satisfazer tremendamente o seu ego. E eu calmamente, orando no Senhor. Amém? Falei: Deus, glória ao teu nome, porque o Senhor me dá a capacidade de não agir conforme a mente estúpida que está tentando lidar comigo. E ele foi indo e saiu da minha frente. Ele viu que não estava tendo sucesso. Ele desistiu e vazou. E eu falei assim: Deus, eu te agradeço, porque antigamente eu ia passar com esse carro em cima desse cara. Certo? Se fosse um tempo atrás, eu ia encher esse cara de buzina, eu ia gritar contra ele, poderia até xingá-lo. Mas hoje eu tenho um outro domínio que é mais importante para mim do que a explosão exterior. Esse texto aqui está dizendo o seguinte: melhor é o longânimo do que o valente. Você está entendendo isso? Por que é melhor? Porque se eu tenho esse domínio interior, eu estou preparado para agir com Deus na terra, para permitir que Ele faça obras poderosas em mim. Mas se eu sou apenas valente, estúpido, ignorante, eu posso ter uma vantagem para o meu ego e gritar contra o sujeito, chutar a porta dele, descer o cacete nele. Isso vai parecer que eu sou valente, vai dar uma impressão que eu não levo desaforo para casa, né? Não é essa a frase tão usada? Eu não levo desaforo. Vai parecer que eu sou um cara poderoso, mas eu estarei impedindo Deus radicalmente na minha vida, na minha jurisdição.
e nos milagres que eu preciso todo dia na minha vida. Então, aquilo que aparentemente será uma grande vantagem, na verdade será uma tremenda desvantagem, porque eu estarei perdendo o domínio interior que eu preciso ter para que Deus seja Deus em mim. Amém? Então, só para a gente terminar esse vídeo, eu quero que você pense nisso. Tudo aquilo que parece vantagem na mente carnal é uma grande desvantagem para o mundo espiritual e para o poder divino. Você nunca pensou nisso? Por que Jesus falou assim, quando você levar um tapa na cara no lado direito, vira a face? Eu antigamente falei, Deus, o senhor está brincando comigo. Porque se um cara vem me dar um tapa na cara, né, eu tenho vontade de dar um soco na cara dele. Não é esse o sentido da carne, da carnalidade? Mas por que Jesus falou que é mais poderoso o sujeito que vira a face e fala, quer dar aqui também? Não é porque o cara é um covarde, não é porque o cara é fraco, não é porque o cara é um medroso, não é porque ele tem poder. Eu nunca pensei nisso até o dia que Jesus falou, me revelou profundamente isso no meu coração. Ele disse para mim assim, filho, a pessoa que tem o poder de virar a outra face, ela é muito poderosa, ela não é fraca. Porque o ser humano que age segundo o impulso das suas reações, ele ainda não tem o poder divino em si mesmo. Ele só tem o poder da carne e do pecado. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu. Você está entendendo? Por que o domínio próprio o domínio próprio é uma manifestação que você mostra para Deus o seguinte, Senhor, eu estou dizendo para o Senhor que eu estou dando lugar a Ti em mim. Eu estou saindo de cena e deixando Jesus ser Jesus em mim. Eu estou deixando Ele operar em mim o que eu não consigo operar. Isso é poder. Mas enquanto eu estou sendo escravo das minhas emoções, escravo dos meus impulsos anteriores, carnais, animais, meramente humanos, eu ainda não tenho o domínio interior que o Senhor quer que eu tenha para que eu seja um cooperador eficaz do reino de Deus na terra. Ok? Então, domínio próprio é muito necessário para que Deus realize coisas por nosso intermédio na terra. E aí você vai olhar para mim e falar assim, pastor, mas eu não tenho todo esse domínio. Eu vou falar isso para você, eu sei que você não tem, mas acontece que nós precisamos deixar Jesus fazer uma obra diária em nós. É através da nossa rendição que nós temos capacidade. Tudo bem? Você quer orar a Deus e ver as coisas acontecendo de verdade? Você precisa ser um instrumento rendido a Deus, não rendido à carne. Você quer ter a autoridade de falar assim, Senhor, eu determino aqui na terra que tal coisa aconteça ali. Você acha que você vai conseguir isso mantendo sobre você um domínio que é completamente contrário a Deus no teu coração? Não, você não vai conseguir. Você quer colocar a mão sobre um enfermo e falar, Deus, eu determino a cura dessa pessoa pelo poder do teu nome. E essa pessoa ficar curada. Você acha que você acredita, vai fazer um negócio desse com o coração cheio, cheio de si mesmo, cheio de orgulho, cheio de miséria, cheio de carnalidade? Entende? Então, você não precisa ser perfeito para ser instrumento de Deus. Você precisa apenas ser obediente, decidido a se render ao Senhor. Só isso. Por que eu digo que você não precisa ser perfeito? Porque você vai ter desejo, muitas vezes, de fazer tudo ao contrário. Você pensa que eu sou diferente, né? Você acha que na hora que esse cara estava andando bem devagar na minha frente, dentro de mim, da minha carne, não havia uma tentação
de disparar a buzina na cabeça do sujeito, mas eu encarei aquilo como uma oportunidade importante de exercitar a minha natureza verdadeira. Entende? Você sempre vai ter essas duas chances, ou essas duas opções, de exercitar a natureza caída ou de exercitar a natureza nova no poder do Espírito. Oh, aleluia. E eu, pela graça de Deus, eu procuro falar assim: Senhor, hoje é um dia de exercitar essa natureza nova. Hoje é dia de exercitar o meu domínio com o Senhor sobre a terra. Hoje é dia de exercitar o teu domínio sobre o meu próprio coração, sobre os meus próprios desejos, sobre o meu próprio pensamento. Amém, queridos? É isso que faz com que Jesus não seja limitado em você. Você vai deixar Jesus ilimitado, vai trazer poder ilimitado de Deus sobre as tuas circunstâncias, sobre as tuas finanças, sobre os teus sentimentos, sobre os teus relacionamentos. Os milagres de Deus serão viáveis o tempo inteiro, porque você está não somente dando condições a Jesus Cristo, mas também andando em autoridade aqui nesse lugar chamado terra. Amém? É tão poderoso isso. Aleluia. Eu quero orar com você sobre isso. Amém? Talvez você esteja ouvindo tudo isso falando assim: pastor, eu estou entendendo isso e eu quero viver uma vida de vitória interior, porque tudo que eu tenho vivido na minha vida é andar como todo mundo anda. Né? Para andar como todo mundo anda, não precisa de Jesus. Não é verdade? Se é para eu ser como a maioria da humanidade está vivendo, eu não preciso de Jesus para nada. Basta andar como eu quiser. Mas se eu quiser ter vitória, se eu quiser ter poder, se eu quiser ver Deus agindo por meu intermédio, então eu preciso me render a Cristo Jesus e falar: Senhor, vem nessa casa alugada e me ajuda a mudar as coisas. Ajuda a mudar esse quadro, ajuda a mudar essa decoração. Agora eu preciso do teu poder. Eu preciso operar a minha salvação com o teu poder. Eu preciso operar com o teu poder. Eu preciso ser operante com a tua capacidade. Eu preciso tomar atitudes contando com o teu poder. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, que esse áudio ele seja impactante na vida de cada um que escuta. Porque cada dia uma pedrinha é acrescentada no entendimento. Cada dia nós entendemos que o Senhor quer agir, muitas vezes na nossa vida, mas pode ser impedido por nós. Cada dia o Senhor nos mostra que o Senhor tem o maior desejo de transformar a nossa vida, a nossa situação, a nossa alma, mas o Senhor está deixando a gente tomar decisões. Nós podemos ser extremamente abençoados ou extremamente minguados, dependendo do que a gente escolhe. Eu posso ser frutífero e abençoado, ou eu posso ser miserável e pobre de alma, dependendo da minha decisão diária. E o Senhor vai respeitar isso. Portanto, Deus, eu quero que o Senhor, nesse dia, respeite essa decisão que eu e os meus irmãos estamos tendo. E dizer: Senhor, chega junto. Vem para o meu coração, porque o Senhor já está no meu espírito. Vem para as minhas emoções, por favor. Vem para a minha cabeça. Vem para o meu entendimento. Vem para essa capacidade interna que eu preciso ter diariamente, para não andar segundo essa natureza caída, para eu não andar segundo a velha criação. Me ajuda a andar segundo o teu poder. Me ajuda a operar com o teu poder. Me ajuda a orar de maneira eficiente, determinando as tuas coisas na terra. Foi isso que o Senhor disse: venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino.
Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela já é feita no céu. Eu preciso entender que eu sou participante disso, de trazer o céu para a terra. Aleluia. Abençoa, Deus, a mente dos meus irmãozinhos, para que todos os dias eles entendam que o Senhor os chamou para uma coisa muito poderosa e muito gloriosa, começando dentro deles. Faz isso para a glória do teu nome, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe e amanhã a gente está ponderando mais um pouquinho na verdade divina. Bye, bye, em nome de Jesus.